Vamos lá, gente, 13h45 da tarde, Fábio Alvarenga trazendo para vocês as últimas notícias direto de Brasília nesse domingão. Que Deus abençoe todas as mamães do Brasil. Vem aqui porque o jornalismo é de credibilidade e coloca as fontes na tela para que não haja dúvidas das veracidades dos fatos. Gente, no coração da Universidade de São Paulo, entre os corredores da histórica Faculdade de Direito, um discurso ecoou entre os alunos ali. Mas o que deveria ser uma celebração de democracia em defesa da verdade se transformou em um alerta sombrio, tenebroso. Por quê? Vai ouvindo aí. Um alerta de quem diz defender a liberdade, mas que na prática parece abraçar o controle. Por que nós estamos dizendo isso? Durante uma homenagem ao centenário do jurista José Afonso na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez um discurso que imediatamente levantou questionamentos e preocupações, inclusive entre juristas renomados. Barroso não poupou críticas ao que chamou de populismo autoritário e também a ascensão de movimentos que, segundo Barroso, ameaçam a democracia. Mas a grande questão é: qual democracia? Aquela em que ministros não eleitos podem decidir o que é ou não é permitido na opinião pública? Aqueles que, pela plataforma, são censurados e não podem trazer a transparência da verdade à luz? É isso que é democracia? É isso que foi defendido por Barroso? Muito bem, Barroso, com seu tom professoral, claro, declarou que a democracia está vivendo um movimento perigoso. Eu até gostaria que você comentasse aí, meu amigo e minha amiga seguidores. Mas não seria ele mesmo, ao lado de outros ministros, um dos responsáveis por transformar o debate público em uma arena de censura e ação, sob o pretexto de proteger as instituições e decisões também unilaterais de ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive tem sufocado vozes e intimado opiniões divergentes no Brasil? Sim, é exatamente isso. O ministro ainda condenou o que chamou de desprezo por Supremas Cortes em todo o mundo, mas parece ignorar que o respeito é conquistado com atitudes e não imposto por decisões arbitrárias. Ele fala em proteger a democracia, mas ignora que democracia de verdade se faz com pluralidade de opiniões, não com controle de decisões, de opiniões, de narrativas, de liberdade de expressão. Olha só o que está acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos da América. E enquanto Barroso fazia seu discurso, o mundo continuava a observar o que se passa no Brasil. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, já manifestou preocupação com os rumos que o país tem tomado em relação à liberdade de expressão e ao controle de plataformas digitais. Um país onde o ministro Alexandre de Moraes decide unilateralmente quais contas podem ou não existir nas redes sociais. Um país onde o empresário Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, expôs a censura disfarçada que ocorre sob o pretexto de proteção institucional. Elon Musk foi claro ao denunciar o que chamou de censura, e não é difícil entender seu ponto. Contas de oposição são suspensas, perfis críticos ao governo são silenciados, enquanto parlamentares que questionam essa censura são ignorados. O deputado Nicolas Ferreira deixou claro que nunca recebeu explicações para o bloqueio de suas contas. E o deputado delegado Paulo Bilinski foi ainda mais enfático. A censura nunca é clara. Ela nunca diz, vou censurar você. Mas talvez o ponto mais alarmante seja a tentativa desesperada de controlar as redes sociais por meio do projeto de lei do 1630-20, que pretende regulamentar as plataformas digitais. Uma regulamentação que, ao invés de garantir a liberdade, parece mais uma tentativa de garantir que apenas uma versão dos fatos seja permitida.
É neste cenário que a liberdade de expressão se encontra ameaçada no Brasil. É neste cenário que Donald Trump, defensor da liberdade e da transparência, já começa a observar de perto o que acontece em terras brasileiras. Porque o mundo está de olho. E a pergunta que fica é: até quando o Brasil suportará essa censura disfarçada de proteção democrática? Gente, e para finalizar aqui, Elon Musk é a voz que clama pelos inocentes. Muitas pessoas, muitos brasileiros pensam ou acham que Elon Musk abandonou o Brasil, mas não. Elon Musk continua sendo a voz que ecoa para poder defender a inocência de cada cidadão, inclusive brasileiro, que não tem o seu direito resguardado, que é garantido pela Constituição Federal. Quando as ações de Trump nos Estados Unidos, inclusive a mando de Trump, que comanda a Casa Branca, explodiu em todo o mundo, fortaleceu, gente, as denúncias do filho do capitão Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está lá exatamente para defender os nossos direitos, exatamente para resguardar aquilo que nós estamos aqui tentando mostrar para vocês há anos. Fazem 5 anos que nós estamos aqui dentro dessa cobertura, dentro desse jornalismo, no antigo Visão Panorâmica e agora direto no assunto com o Fábio Alvarenga, para provar para vocês que o buraco é mais embaixo do que aqueles que dizem, ser os defensores aí da democracia e da verdade. O que é democracia para nós? É poder termos vozes para criticar, independentemente de quem quer que seja, que faz parte, gente, do poder lá em Brasília. É só assim que nós vamos conseguir resgatar o Brasil mais uma vez, e é só assim que o Brasil vai poder voltar, então, ser o Brasil do crescimento econômico, dos valores éticos e morais da família e da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui neste domingo, Dia das Mães, 11/5/2025, atualizando você, querido amigo, seguidor aqui do Direto, com a verdade. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Daqui a pouquinho o Fábio Alvarenga volta aqui trazendo novos detalhes dessas decisões que prometem aquecer, acalorar aí os ânimos em Brasília na próxima semana. Não se esqueça de verificar o sininho e fazer o seu comentário para novas informações você não perder. Até mais!